Cristo de Nazaré, Senhor. Pai, me lanço diante de Ti, meu Pai, neste momento. Em primeiro lugar, Senhor, para Te pedir perdão, Senhor, e Te agradecer mais uma semana de passeio, Senhor. Pai querido e amado, que venha me dar cada dia discernimento espiritual, para que eu possa, Senhor, continuar fazendo a Tua obra, e venha discernimento espiritual, Senhor, para mais pessoas, Senhor, para mais pessoas que estão no mundo, Senhor. Eu te apresento, Senhor, minha vida, te apresento a vida do meu Pai Santo, Senhor, ali dentro daquela sala, Senhor, Senhor, para restaurar, meu Pai, teu filho. Eu sei que o Senhor pode restaurar o inteiro, Senhor. O Senhor vem da saúde. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos mais aqui, mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus, né? E hoje vocês puderam ver, né, Léo? Amanheceu o tempo, né? O tempo amanheceu tudo escuro, né? Assim, de uma hora para outra. Achou que ia sair uma chuvarada. Isso, nós pensávamos que... Não sei se aí na sua cidade, onde você vai assistir esse vídeo, que hoje amanheceu, hoje é terça-feira, dia 14, né? 15, dia 15, hoje é né? 15. Pois é, hoje amanheceu muito escuro aqui em Manaus, de manhã, e o tempo assim escureceu. E então a gente pensa pensava que ia chover, né? Não choveu. Então, hoje eu vou ler aqui para nós. Primeiro, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, 3, diz assim: tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade. Hoje as pessoas, eu estou falando para crente, tá? Eu prego para crente, porque tem muitos crentes hoje que estão já desviados. Estão dentro da igreja, mas estão desviados, não querem saber de ouvir a mensagem. Quando estão dentro da igreja, né, Léo? Já quer que o culto acabe. Pastor, Está na hora do almoço, tá, né? na hora de sair da igreja para ir comer uma pizza. Que o que você mais vê hoje é crente sair da igreja direto para lanche, né? Comer uma pizza. Mas dentro da igreja não tem nada a ver com isso. Mas quando você sai da igreja, você passa nos lanches, está super lotado de crentes. Mas dentro da igreja eles querem sair. Então isso é lá muito... eles esperam, né? E lá eles esperam o sanduíche sair. Fala, Léo, a pizza sair que demora 40 minutos. Mas tudo bem, né? Cada um, como a palavra do Senhor aqui diz, né? Que muitos desviarão os ouvidos da verdade. Mas não é, Deus não está falando de incrédulo, não. Deus está falando da Timóteo, que está falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. E hoje, né, como amanheceu o dia muito escuro aqui em Manaus, eu vou falar sobre o tempo que está em Lucas, capítulo 12, versículo 56, diz assim: hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu, mas como não consegue discernir os sinais do tempo presente, buscar a paz enquanto há tempo, né? Portanto, em Mateus 24, 42 fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor, né? Então, nós temos que cada dia procurar fazer a vontade do Senhor, né? Eu tenho observado que as pessoas hoje, crente mesmo, eles não querem ler muito, ouvir a pregação. Até os meus vídeos mesmo que eu faço, quando demora mais de 15 minutos, 20 minutos, eu vejo que as pessoas não se interessam muito para ver o que eu preguei. Mas se eu colocar um videozinho de 10 minutos, todo mundo lê, entendeu? Então eles não estão querendo perder tempo. A vida está corrida, né? Mas a pessoa não para mais para ler a Bíblia, não para mais para ouvir. Porque existe um canal hoje, um canal de telefone, de rádio, para você falar de Deus, né? Então as pessoas elas estão muito apressadas, a sua agenda está super lotada, né, Léo? Sim. Não querem mais saber de ouvir. E a palavra do Senhor até diz aqui que a pessoa ela sabe que Jesus vai vir. O dia dele não está escrito na Bíblia, mas que a gente sabe que ele vai vir. Se ele não vier agora, nesses tempos agora, eu posso ir me encontrar com ele. Tu pode, né, se encontrar com Jesus, porque não está escrito na Bíblia. Então eu fico às vezes muito triste, porque os crentes hoje, quero para dar um exemplo, né,
as outras pessoas incrédulas, porque nós temos que ser imã. É através de mim, é através da Léo, que ela é evangélica também, nós temos que ser imã. Não só eu, como existem milhares de se a gente for ver, né, irmã? Se a gente for ver assim, até o diabo ele é crente, né? Isso. Até o diabo ele é crente. Isso. Ele crê e treme, mas ele Deus não teme. Então o importante é você crer e temer, obedecer. Porque aí você já passa desse patamar de crente, você passa para um patamar maior. Isso. Cristianismo, que aí muda totalmente o sistema, né? Porque crente todo mundo é. Até o próprio demônio é crente. Então vamos nos encaixar no cristianismo. No padrão de Deus, né? Nos padrões de Deus. Temos que nos encaixar no padrão de Deus, não Deus nos encaixar no nosso padrão. Quem somos nós para Deus nos encaixar? É por isso que o mundo está aí. Então, a palavra do Senhor está sendo pregada e o que eu vejo é que as pessoas hoje, os crentes, os evangélicos, eles não dão muito crédito na palavra de Deus, não. E eu fico triste. Mas você dá, viu? Você tem que dar, porque você é o chamado. Você tem que. Os crentes hoje têm que transmitir a palavra de Deus, não só de boca, né? Mas de atitude. Porque quando eu vou por aí, eu fico observando. Onde eu vou, eu vejo as pessoas tudo com a cara no celular ali, né? Mas se você tiver uma oportunidade de chegar lá, né? Tiver essa ousadia de chegar lá e ver e perguntar: oi, o que tu tá assistindo? Eu tenho certeza absoluta que tu não tá procurando conhecer Deus. Não tá. O celular em si, irmã, é um meio de você abranger o cristianismo também, mas como é que você está usando, né? Porque existe uma utilidade, eu agradeço muito a alguém que inventou isso aqui, porque é um meio de você pregar evangelho, ó. Isso. Entendeu? Mas qual está sendo a minha utilidade? Qual está sendo a sua utilidade? Porque o celular ele é bom. Entendeu? Tem muitas coisas boas para você aprender. É um meio de comunicação. Né? E hoje, né, voltando o tempo... Correndo no tempo, né? Voltando o tempo está curto. Deus está voltando. E nós precisamos nos enquadrar nos padrões de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos exorta a nos levar para quê? Para mais para perto de Cristo, né? E não para longe de Cristo. E eu fico muito triste, porque eu vejo isso, eu sinto na pele isso. Né? Eu sinto na pele. E eu não me revolto com as pessoas, os ímpios. Porque eu fico um pouco revoltada com os crentes. É com os crentes. Eu estou falando de mim, eu vejo que eles não estão dando muito valor. Tem crente hoje que diz que se ele controlar a bebida não é pecado, entendeu? Se ele controlar isso não é pecado, entendeu? Então, Deus fala na Bíblia que nós temos que ser livres do pecado. Nós temos que ter controle sobre o pecado. Aí os crentes que eu conheço, crente que diz que se ele controla a bebida dele, se ele controla tudo aquilo que ele pode controlar, não é pecado. Então, nós estamos indo... essa pessoa está indo contra Deus, né? Então, está querendo mudar o padrão de Deus. E o padrão de Deus, nenhum crente vai mudar. A palavra de Deus é única, né? Então, é isso. Deus está voltando. A pessoa olha para o céu e fala assim: olha, vai chover. Está vindo um temporal de chuva, né? Se preparem. Mas a pessoa não sabe discernir o que Deus quer de você, né? Porque todos vão se encontrar com Jesus, né? Depende. Não, todos vão se encontrar com Jesus Cristo. A palavra de Deus lá, não sei se a senhora já leu, lá em Isaías, capítulo 64. Uns para a morte e outros para a vida. Fala que todos verão. A glória de Deus. Verão, não vão se encontrar. Mas a permanência deles lá com Cristo, só quem obedecer a palavra dele. A palavra de Deus. E também, né, nós estamos aqui para orientar, né? Para orientar as pessoas e não para julgar. Porque naquele grande dia que você for se encontrar com Cristo, que está escrito lá nas parábolas das 10 virgens, que naquele grande dia Deus vai saber realmente quem era aquele crente, né, que praticava a obra dele. E é interessante que as parábolas das 10 virgens
elas não eram ímpias, eram mulheres que adoravam a Deus, né? Mas naquele grande dia foi declarado que elas não, 5 delas não obedeciam a Deus. As suas lâmpadas se apagavam. Isso quer dizer, uma hora o crente está na presença de Deus, uma hora ele não está, uma hora ele faz a vontade de Deus, uma hora ele não faz, e às vezes ele acha que está fazendo a vontade de Deus e não está. É isso, Léo. Léo tá sem palavras, né? Não tenho palavras. Pois é, gente, então é isso. Eu fico muito triste porque as pessoas, elas falam muito de Deus. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo ama Deus, todo mundo ama Deus. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é simplesmente procurar se esforçar para fazer a vontade dele, né? E nesse mundo aqui, cheio de pecado, um mundo está em decadência, igual lá no passado, Israel. O pessoal fala tanto de Israel, mas estão vivendo as mesmas coisas do povo de Israel. É isso que eu não entendo, porque a Bíblia, ela é um legado, ela é um mapa que nos levará para a eternidade com Cristo, né? É um legado, e as pessoas falam muito de Israel. A gente tem que falar de hoje. É um exemplo, né? A gente dá um exemplo para os nossos filhos, porque eles querem que a gente dá um bom exemplo para os nossos filhos, porque nós queremos que os nossos filhos venham nos seguir, né? Porque eu não posso exigir nada de um filho meu se eu não der um bom exemplo. Então a Bíblia Sagrada é um livro que tem bons exemplos e maus exemplos para que nós não venhamos cometer os mesmos erros do pessoal lá do passado, né? E hoje o que eu vejo é os crentes fazendo tudo errado, né? Fazendo tudo errado e dizem que amam a Deus, né? Mas naquele grande dia, meu amigo, nós temos que vigiar para que nós não venhamos ficar do lado de fora, tá? Uma mensagem hoje que eu fiquei pensando, muito pensativa, aí eu falei pro meu esposo assim, eu falei assim para ele: você tá vendo aí o tempo como é que tá? Tá vendo como é que o tempo tá? As pessoas pensam que vai cair uma temporada de chuva, né? Aí eu falei para ele assim como Deus muda o tempo, Ele pode mudar a nossa vida, pode mudar a tua história, né? Às vezes a pessoa está doente, ali está acamado, está passando uma situação difícil, aí Deus vai lá e bate o martelo e muda a tua história. Então, por isso que ele fala, que chama as pessoas de hipócritas, né? É muito sério você ser chamado de hipócrita, mas a palavra de Deus chama hipócritas, que conhece, vê o sinal do tempo, vê o que está acontecendo na terra, mas a pessoa não se alerta. E está escrito na Bíblia. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje está na Bíblia Sagrada. Agora eu te pergunto, as pessoas procuram ler a Bíblia e pedir discernimento, porque você tem que pedir discernimento de Deus, porque você vai ler a Bíblia 10, 15, 20 vezes, mas você não vai entender, porque você não pede discernimento, você não dobra o seu joelho para orar, para pedir discernimento do Senhor, porque quando você faz isso, Deus, Ele te dá o discernimento. E nós não podemos ficar do lado de fora. Nós crentes, nós evangélicos, que sabemos da verdade, conhecemos a verdade, né? Nós não podemos ficar do lado de fora. Deus criou o paraíso para aqueles que obedecem a sua palavra, né? Aqueles que não obedecem vão ficar para o lado de fora. E eu creio que você não quer ficar para o lado de fora, não é verdade? Aqui eu agradeço a oportunidade, mais uma vez. E Caleb, vamos orar aqui agradecendo. Léo vai orar, Léo vai fazer. Bora, meu. Vou mais pra cá, pra perto. Chega a tua cadeira mais perto. Obrigada, Deus, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizão, pela tua palavra, que ela é um bálsamo, ela é lâmpada para os nossos caminhos, Santo Deus, que possamos realmente usar essa lâmpada com toda a transparência de alma, porque diante de ti ninguém se esconde. Querido Mestre, tu conhece quem vai ouvir essas orações, essas palavras, então, querido Pai, que o teu Espírito Santo esteja já tramitando nessas vidas, e que ele venha ter um encontro realmente contigo. Não sei se vai ser na calada da noite, não sei se vai ser na manhã, na tarde, não sei, mas que essa pessoa realmente tenha uma entrega
Porque tu dizes que todos aqueles que vêm a ti, de modo nenhum tu vai lançar fora. Amém. E que te agrade um coração contrito e quebrantado. Glória a Que Deus. possamos nos unir em uma só árvore, em uma só videira que é Jesus Cristo. E assim que o nosso ramos em si dê frutos em abundância. Cura, restaura, fortalece-nos na fé. Glória a Deus. Unge quem estiver Aleluia. realmente Sim, desanimado, Senhor. quem estiver Sim, acamado, meu Deus, afofa a cama, fortaleça, Jeová. revigora. Ó Santo Deus, quem Em estiver nome de cansado Jesus pela Cristo, idade, Senhor. reconheça que é uma Santo, dádiva santo é o teu nome. de estar com vida. Aleluia. Então nós te agradecemos pelo dom da vida. Sim, meu Pai. Os problemas Te vão amo, surgir Senhor. sempre, mas a vida é bela. Aleluia. Então Glória consagra-nos a Deus. para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.